Eu quero que você se entregue a si mesmo ao Senhor, porque hoje, o dia do estudo bíblico, possa chegar no seu coração, para que você não seja somente um que vem como normalmente, para que tornando-se isso uma coisa usual, sem impacto na nossa vida. Mas esta noite iremos orar para um ponto de mudança, para que em cada uma das nossas vidas, eu não posso dizer ao meu povo para orar, no nome de Jesus oramos. Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por o estudo bíblico desta noite. Oramos que o Senhor nos trouxesse para um bom propósito. Oramos para que a sua palavra possa tocar em cada vida em nome de Jesus. Oramos para que aqueles que estão a dormir possam lhes acordar em nome de Jesus. Aqueles que possam gostar da luz, da bondade de Cristo nas nossas vidas, que a verdadeira transformação, a vida de Cristo possa ser reproduzida em cada um de nós em nome de Jesus. Saímos da morte espiritual, viemos para a vida espiritual, na vida divina, o tipo de vida que se reflete o poder do Espírito em cada vida em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que ao virarmos o Senhor da nossa vida, numa vida cristã que reflete a Ti, termos a verdadeira glória de Deus, o Evangelho resplandece através de nós em nome de Jesus. Agradecemos sabendo que o Senhor já respondeu, em nome de Jesus oramos. Bem-vindos a todos para o estudo bíblico desta noite. E os que vêm pela primeira vez, dissemos obrigado por terem vindo, e eu oro para que não seja a última vez da sua vinda em nome de Jesus. Mas entenda o estudo da palavra de Deus, é para fazer alguma coisa transformadora na vida de cada um, para que não possamos só aprender a palavra de Deus, ou olhando para a palavra na parte superficial, não, mas irmos profundo para mudarmos as coisas, para que quando a palavra de Deus, quando vier, possa trazer convicção. Há coisas que você podia estar a fazer, mas o Senhor se te indica que essas coisas, e o Senhor está falando para ti, então traz convicção. Então, se estás convicto por alguma coisa que não está certo na sua vida, e você dizer, Senhor, eu vi o seu requerimento, o mandato. Então, você muda, vira-se, recebe a graça de Deus e a conversão. Então, se foi convencido e convertido, você vem ao Senhor, aprenda a palavra do Senhor e vais profundo no Senhor. Então, vem a consagração e cometimento. E diga, Senhor, eu sei que o Senhor me criou. Estou vivendo justo por causa deste propósito. Faça-me um melhor homem, uma melhor mulher. Onde lugar o Senhor me colocou, você possa se entregar cada vez mais profundo ao Senhor cada vez mais. E aí é uma continuação. E tudo que você ouviste, não seja somente ouvir, escrever, terminar por aí. Não. Você continua na palavra. Até Jesus disse, se continuar na minha palavra, e vós sereis meus verdadeiros discípulos. Então, se não continuar na palavra, se você vem aprender, tem isso hoje e não está no seu coração, e não há continuação, e não há cometimento e consagração, e não há experiência de conversão, ele está dizendo que você não é seu discípulo. Mas, aqui, se você está aqui e crê, e você abraça,
e isso opera na sua vida, no seu coração, efetivamente diz: você é o meu verdadeiro discípulo. Eu oro que você vai ser o discípulo do Senhor em nome de Jesus. Viemos a Apocalipse, versículo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E diz aqui no versículo 2: lembra das coisas que respondi no versículo 2 e 3. Lembra-te, pois, das coisas que tens recebido, ouvido e guardado, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virá. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto que estamos a ver hoje. Estamos a ver da maneira como ele começa. Ele diz ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Ele diz: isto que diz aquele que tem 7 espíritos. Veja só, João era um homem errante, um mensageiro, para levar a palavra para um anjo, para a igreja de Sardes. Então, ele tinha que trazer a origem. Cristo mesmo é que era a origem da mensagem, a cabeça da igreja. Falando com outras igrejas, ele agora está falando para esta igreja, em Sardes. Mesmo estando no céu, ele fala para a igreja que está na terra. Porque a igreja é a esposa de Cristo. A igreja é comprada, é uma possessão comprada. O Senhor Jesus Cristo é o esposo. Que ele espiritualmente, ele por causa disso, então está falando para a sua igreja. Está falando para o seu povo. Está falando para o povo que está convertido, povo que ele comprou com sangue do Cordeiro. Ele diz que há alguns ministros, alguns líderes, alguns pregadores, que os tais, eles estão seguindo aquilo que, acerca daquilo que ele tem sido responsabilidade de pregar a palavra de Deus, são responsáveis para a penetração, para o evangelho em todo o lado do mundo. E por causa disso, eles têm que ter um contato verdadeiro com eles, associação real com eles. Tem que estar falando com eles em todo momento, para que eles conheçam a ideia, o pensamento da cabeça da igreja, para levar a palavra de Deus de acordo com a sua vontade. Quando ele diz para um anjo, está a falar para um ministro apontado. Aquele que é um ministro apontado, ele insiste só para uma coisa: ele tem que ser ministro, ele tem que ser pregador. Você foi apontado para ser uma mente de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, ele te indicou para fazer alguma coisa. Então, ele sabe que ele insiste para isso. Você insiste como anjo para servir ao Senhor. Ele pode dizer muita coisa na vida. Ele vai ao serviço, você pode ir pregar. Você come para pregar. Você dorme para pregar. Você descansa para pregar. Você recupera a força para poder pregar. Você casa para pregar. Você tem filhos para pregar. Você tem os filhos e edifica uma casa. Essas coisas que te sustentam são todas para te ajudarem a servir ao Senhor. É assim como os anjos são. É por isso que os anjos existem, para fazer a vontade de Deus. Então, se estás cansado, a vontade de Deus tem que ser feita. Se estás fraco, a vontade de Deus deve ser feita. Se estás numa viagem longa, a vontade de Deus tem que ser feita. Esse é o ministro, esse é o anjo de Deus. Os anjos existem para servir ao Senhor. É por essa razão que tu insistes. Se você esquecer para a sua insistência, você vai dizer: eu não posso fazer isto agora. Eu não tenho isto, não tenho o desejo agora. Você não pode dizer isso. Por quê? Porque para um anjo da igreja, para
aquele que foi criado por Deus, aquele que se converteu por Deus, aquele que foi comissionado por Deus, para que isto é que deve-se fazer. Você irá fazer em nome de Jesus. E eu disse, você vai fazer em nome de Jesus. Veja para isto. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, 23. Ele diz aqui. Porque esta mesma noite, o anjo do Senhor, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Veja só. Ele diz que sirvo a ele. Eu sou servo. E por causa de que sou servo, e por essa razão que eu insisto, é por isso que estou vivendo. Então, se não tenho uma força por mim, não tenho uma ajuda, não tenho energia por mim, não tenho uma sabedoria, e é o que devo fazer. Porque eu pertenço ao Senhor. Ele diz, quem eu sirvo, quem eu sou e quem eu sirvo. Então, está a referir-se aqui que ele, o Senhor, pertenço a ele e eu lhe sirvo. Então, se você é como anjo, você é alguém cometido ao Senhor, isso significa que é todos os dias. Domingo, segunda-feira, todos os dias da semana. Então, tempo especial ou no tempo especial, você está aí, está para servir ao Senhor. Eu oro que você entenda a sua chamada em nome de Jesus. Ele diz, para o anjo da igreja, o que isso quer dizer quando fala da igreja? Está a falar da assembleia, uma assembleia especial. Está a falar da congregação do povo, que foram chamados especialmente um grupo de pessoas, um grupo especial de pessoas. Que tipo de pessoas são esses? A igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no versículo 20, a partir de 28. Capítulo 20, a partir do 28. Para que você possa entender o que a igreja é. Se você está servindo ao Senhor, sabes o que a igreja é, não pode servir de qualquer maneira. Porque você não entende o que é a congregação, a assembleia, o grupo de pessoas. Atos dos Apóstolos, por causa de 20, 28. Diz assim, olhai por vós e por todo o rebanho. Está a dizer que você tem que ser salvo. Se você quer ser servo na igreja, tem que ser santificado. Se você quer ser um servo, tem que ser alguém cheio de Espírito Santo. Se você deve ser firme. Se você quer ser, tem que ser saturado pela palavra de Deus. Se você vai ser um líder na igreja, tem que ser submissivo ao Senhor e na igreja. Porque está a dizer que tenham cuidado por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. Há pessoas que não cuidam a sua vida, a sua maneira, a sua língua, fala de qualquer maneira, argumentam de qualquer maneira. As suas ações também não entendem que o ministério em que eles eles foram comprados. Estão ministrando para o povo comprado por Deus, que já foi comprado. Então, por isso tem que olhar por vós mesmos, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar. Há pessoas, pregadores aqui, que não entendem que o Espírito Santo te colocou ali. Não sabem que o Senhor me colocou ali. Então, por causa disso, é muito importante. O vosso Espírito Santo os colocou aí como bispo para apacentar a igreja de Deus. A igreja de Deus. A igreja de Cristo. Pertence ao Senhor. Tá, sabe, quando tu estás trabalhando numa família, então você tem um ponto de trabalhar com uma esposa ou com o diretor. A esposa do dono do negócio. A esposa do seu empregador. Ele está a dizer, esta é minha esposa. É porque é minha esposa, você tem que ter muito cuidado. Porque qualquer coisa que você fizer para ela, vai refletir no marido. Então o marido, quando ouvir, quer dizer que você não sabe com quem está trabalhando com ela, você não percebe o segredo do trabalho que deve ser feito na igreja. Há pessoas que vêm para o púlpito, somente começam a falar qualquer coisa, espalham tudo, e o Senhor está dizendo que você sabe com quem está a falar, daquele que você sabe, está a falar com o povo comprado, a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Então, o preço que Ele colocou na igreja, olha, diz que esta é a minha igreja, porque esta é a minha igreja, você está ministrando a minha igreja, a esposa de Cristo, você tem que fazer com todo o seu coração, toda a alma, toda a sua afeição, para demonstrar a afeição que você mostra a Cristo, você mostra a igreja.
Porque o cometimento que você mostra a Cristo, você mostra a igreja. Se você não faz isso, você não conhece Cristo, não conhece a igreja, não entende a igreja, então você não está a entender a chamada que você tem. Veja o que diz no 1 de Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 6, 19. 1 de Coríntios 6, 19. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não sabeis vós, o templo do Espírito Santo que habita em vós, providente de Deus? Isso significa a consagração, o cometimento. Está falando acerca da igreja. Está falando acerca do cometimento a Deus. Que mesmo os membros da igreja que não entendem, você não entende quem você é. Eu acho que você entende que você é o corpo de Cristo. Então, você é templo do Espírito Santo. Porque você foi comprado por um preço. Comprado, resgatado por seu sangue. Então, para glorificar a Deus. Verso 20. Pois foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Mateus, capítulo 16, no versículo 18. 16, 18, Mateus, diz assim: pois também eu digo que tu és pedra. Eu comprei esta igreja, paguei um bom preço. É minha propriedade. E estou preparando para mansões para eles, para esta igreja. Então a igreja que é preciosa, a igreja bonita, é tão grande. Então se vens para a igreja, tem que entender a chamada, ao ministro da igreja, ao pregador da igreja, ao pastor da igreja, ao líder da igreja, o líder local daquela igreja. Diz isto. Então, aquele que tem 7 espíritos, capítulo 16, 18. E diz: pois eu digo isto, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Diga isso com voz alta. A minha igreja. E sabe, algumas pessoas que perdem-se. Então eles roubam a propriedade de Cristo. E eles colocam sobre eles como se fossem eles donos, como eles são senhores. E diz que se eu estou aqui, se eu não quero a justiça continuar, não pode continuar. Irmão, a autoridade pertence a Cristo. Não tome isso. Porque ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E eu quero que você pertença à igreja, não sendo a pessoa que rouba a congregação, que rouba o povo de Deus, que rouba a assembleia. E diz: nesta é minha igreja. Não é sua igreja, é sua igreja. Graças a Deus que eu pertenço a essa igreja. Eu pertenço à igreja dele. E diz aqui: aqueles são salvos, aqueles são lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro, santificados, aqueles são santos, porque é o tipo de igreja que ele está edificando sobre esta pedra. Sobre esta pedra edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se esta é a sua igreja, se é sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas se a tua igreja é de Cristo, não vão proteger. Eu, graças a Deus, porque estou na igreja, pertenço à igreja dele. Eu não sei como você. Apocalipse 3, 1. E diz ao anjo, a igreja que está na igreja de Sardes, escreva. Em Sardes, escreva. Então, poder ter sido escrito para ti a igreja nas cidades, em Éfeso. Também havia igreja também em Esmirna. Então, tinha uma igreja em Pérgamo. Tinha a igreja em Tiatira. Tinha outra igreja em Sardes. Então agora está vindo em Delfia. Então irá também na igreja de Laodiceia. Então quando cria igreja em toda a zona, em toda a cidade, pensa acerca da sua cidade. Se há cidade que ainda não há igreja, não é a vontade de Deus. Então se há uma cidade em que a igreja não está lá, não é a vontade de Deus. E se há uma vila em que lá não há igreja, não é a vontade de Deus. Então podia ser pequena como o Sardes, mas podia ser grande e rica como Laodiceia. Não importa onde a cidade estiver, ele deseja a igreja em cada lugar. Por isso está dizendo aqui que quando ele dá comissão para o povo de Deus, Marcos 16, no versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veja só, obviamente, se você fazer a vontade do Senhor, se você segue a vontade do Senhor, se você cumpre a vontade do Senhor, se você prega a palavra de Deus a toda criatura,
é evangelho para toda criatura. Todas aquelas criaturas que recebem o evangelho vão ser salvos, vão se converter, vão ser comprados pelo sangue de Jesus. Então você lhes junta numa assembleia aqui, assembleia outro lado, em todo lugar, em toda a localidade. Nos nossos grupos serão saturados pelo evangelho em nome de Jesus. Posso ouvir o seu amém aí? Lucas capítulo 8. Veja o que ele fez aqui, como ele fez quando ele estava aqui. E quero que também nós façamos a mesma coisa. Lucas capítulo 8, 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade. Veja só, andava em quê? De cidade em cidade. Não há bicicleta, mas andava em todo lado. E não havia motorizada, mas andava de cidade em cidade. Não havia carros, mas andava de cidade em cidade. Não havia avião, mas ele andava de cidade em cidade. Em aldeias e em aldeias, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Os 12 não diziam, e fomos para aquele lugar, saímos para outro lugar. Como nós vamos, não podemos descansar um bocadinho? Não, ele disse, temos de alcançar todas as aldeias, todas as cidades. E isso queremos fazer como Cristo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele está escrevendo a igreja de Sardes, também quer escrever a igreja dali, de lá e do outro lado, até completar em todo lado, sem que seja saturado. Isso vai acontecer. Eu disse vai acontecer. Tito capítulo 1, 5. Tito 1, 5. Tito 1, 5. Ele quer a igreja em todo lado. Em toda a região, em toda a nação, ele queria a igreja. Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Isso quer dizer que o Senhor indicou o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo também apontou Timóteo, Tito, Epafrodito, Epáfras e outras pessoas. Ele os colocou em todo lugar. E disse, você está aí como um supervisor. Está aí como um pastor sobre um grupo de pessoas. Sobre uma comunidade em lugar. Então, eu tenho que indicar também ali pastores, líderes em todas as cidades. Em toda a localidade, em toda a comunidade. Para que possa se fazer a vontade do Senhor e a vontade do Senhor. Havia igreja em Sardes, igreja em toda a cidade. E também há de haver igreja em toda a nossa nação. Em todo o continente da África, em todo lado do mundo. Então, somente quando nós fizermos isso, estaremos a fazer e cumprir a vontade do Senhor. E você vai cumprir, você vai fazer parte dessa vontade do Senhor de cumprimento. Em nome de Jesus. Então, se olharmos para a igreja hoje, que eu quero ler para ti no capítulo 3, versículo 1. E diz aqui, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto. O que diz aquele que tem sede do Espírito de Deus, as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E diz ainda que naquele líder, aquele anjo, aquele ministro, aquele pastor, o pregador, deve fazer. Nós estamos a ter hoje esta mensagem, nesta noite, ministrando a vida divina para a igreja morta. Então, você tem nome de que vive, mas você está morto. Então eu quero que você viva. Volte à vida com a vida de Cristo. Viva com a vida do Espírito. Levanta-te para que você possa ter força da vontade do Senhor. Então, para que você possa... Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida. E a vida que tem igreja em abundância. E essa vida vai te saturar em nome de Jesus. Ministrando a vida divina para uma igreja morta. Estamos dividindo isso em 3 partes. Primeira parte. A reputação e as obras de uma igreja morta. Ponto número 2. A realização e a vigilância de uma igreja deficiente. Há uma deficiente congregação que tem falta na vida de Cristo, falta do amor de Cristo, falta a lealidade naquilo que deve fazer. A realização veio. Então, a vigilância também veio para uma igreja deficiente. 3. O reconhecimento e a dignidade
do divino vencedor. Você vai ser um vencedor. O reconhecimento e a dignidade de um vencedor real. Então, primeiro ponto, capítulo 3 de Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. O que isso quer dizer? Você entende isso? O livro de Apocalipse quando fala de 7 Espíritos de Deus, está a falar de todo o Espírito completo, do Espírito Santo completo. Isaías capítulo 11, você vai entender o que está a dizer. Está a falar das características do Espírito Santo. Então, olhando para eles, Isaías 11:2, ele diz: fala do espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de poder, o espírito de conhecimento, o espírito do temor do Senhor. Ele está a falar aqui. Está a falar dos mesmos espíritos. Como você tem o diamante, vê esta cor, vê aquela cor, vê outra cor. Então você tem todas as cores do arco-íris. E ali diz os 7 Espíritos de Deus. Então esta é a plenitude do Espírito. Ele diz que este Cristo, a cabeça da igreja, este líder, este capitão do seu povo, ele tem 7 Espíritos completos, sem medida, a plenitude do Espírito de Deus. João capítulo 3, João 3, 34. E diz aqui no 34, João 3, 34. Porque aquele que Deus o enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Isso quer dizer, ele deu a ele, sem medida. Ele é mensurável, é a plenitude do Espírito de Deus sobre ele. É porque ele diz que, porque ele tem os 7 Espíritos de Deus, capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse, e diz aqui, e 7 estrelas. O que quer dizer acerca de 7 estrelas? Veja para os anjos do Senhor, aqueles estão longe da congregação, porque as suas luzes brilham, porque eles estão longe, estão bem justos, estão bem em cima, são membros da igreja, em toda a área das suas vidas. É por isso chamado de estrelas. Está a falar de 7 estrelas, a plenitude de todas as estrelas, de todos os pregadores, do povo que brilha no firmamento do céu, no dia final. E eu oro que você vai ser um deles em nome de Jesus. E ele diz aqui no versículo 1, eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. Ele é omnisciente, você não pode esconder nada para ele. Não há nenhum lugar em que você vai dizer que aqui estou escondido, ninguém vai me ver. Não vou esconder nas ações dos outros. Ele conhece, sabe de todas as coisas, conhece todos os homens, conhece todas as coisas, o pensamento deles, o pensamento, nossa natureza, ele conhece a motivação, ele conhece também não só palavras, nossas ações, ele conhece quais são maus, aqueles que prometem, aqueles que professam serem vivos, serem bons, serem santos. Ele diz, eu conheço que você tem um nome de que vive, mas estás morto. Então, se olha para isto, está falando acerca desta uma igreja morta. Jesus disse, é uma igreja morta. Qual é a igreja morta? A igreja morta é a assembleia de crentes mortos. Eles dizem que são crentes, mas são mortos. Cristãos mortos. Ele diz que são cristãos, mas são mortos. Aqueles adoradores mortos. Dizem se adoram, mas mortos. No espírito, no coração, mortos. Porque eles dizem que você tem um nome. As pessoas podem reconhecer. Mas ele disse, eu sei as tuas obras, que tu estás morto. Por que está dizendo que eles estão mortos? Primeiro, eles eram enganados. Havia decepção sobre eles. A primeira coisa, decepção própria. 2, a morte espiritual. A morte espiritual.
A terceira coisa, eles tinham deficiências sérias. A quarta coisa, eles tinham contaminação. Eles tinham sido contaminados. Havia a primeira coisa, decepção. Capítulo 3, 1, versículo 1. Tu tens o nome de que vives, mas estás morto. Essa é a decepção. Eles que enganam a si mesmos. Eles pensam que estão bem, estão bons, mas não são. Eles fazem a profissão. Estou salvo, mas a salvação não está lá. Estou santificado, a evidência não está lá. E eu sou vivo, e amo o Senhor, mas a evidência da vida, o amor de Deus, não está lá também. Eu sou fervoroso, sigo ao Senhor, mas então dizem isso, mas a fervorosidade do servo do Senhor não está lá. Dizem que tens o nome, mas estás morto. É decepção própria. É decepção própria. Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, 3. Gálatas 6, 3 diz assim, na palavra do Senhor: se o homem pensa de si mesmo ser alguma coisa quando não é nada, ele engana a si mesmo. Se alguém pensa ser alguma coisa, está no caminho do Senhor enquanto nada, ele engana-se a si mesmo. Se ele pensa que ele está convertido, ele não está convertido, sou membro da igreja. Da igreja, que tipo de igreja? Igreja bíblica, mas não estás lá, não és profundo. Que igreja é igreja bíblica? Tu não és de profundo, és um hipócrita como um fariseu e você diz que você é só profundo. Olha para a sua linguagem. Você está a se enganar. Olha para a sua personalidade, o seu comportamento. Isso mostra que você não é profundo. Se você é profundo, vai a Cristo profundo. E profundo na justiça, na vida de Cristo, na vida de piedade. Tens um nome que diz que vive, mas estás morto. A decepção, é engano próprio. Segunda, havia morte. A morte espiritual. Olha para isto. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Eram mortos em espírito. Eles estavam mortos. Se você repita alguma coisa, repite. Isso é uma coisa morta. Então, suja a sua consciência, suja a sua visão, o seu espírito. Ele mortifica qualquer coisa. E diz, tens o nome de que vive, mas estás morto. Então, vive em transgressões. E por causa disso, estás morto espiritualmente. Você está mesmo se levando com a emoção de adoração, que você não agrada a Deus. Isso é morte. Eu oro que a vida possa vir em ti em nome de Jesus. Dá-me um bom amém aí. Jude 12. Jude 12. Está falando acerca que você tem um nome de que vive, mas você está morto. Jude 1:12. Estas são as manchas em vossas festas de caridade. Eles vêm como outras pessoas vêm. Comungam como os outros comungam. Adoram como outras pessoas adoram. Eles misturam-se com o povo de Deus como outras pessoas fazem. Mas a morte está lá neles. A morte ainda não está enterrada. Ainda não é parte da vida dos que vivem. Esses são manchas nas vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Não há vida neles. Qualquer vento que vem, ele lhes faz cair, lhes tira de longe, porque as raízes já morreram. A sua vida está morta. Tudo ao redor dele está morto. Tudo ao redor dele está tudo morto. Então, o vento da diversidade, da corrupção, nos serviços, nem em qualquer sítio. Então, o vento da má conduta na vizinhança. Então, mesmo podemos chamar, irmão, mas a sua vida que és tu irmão tal que fez isto, fez aquilo. Então, tenha certeza que você estava a lutar lá do outro lado. Então, eles pensam que eles vivem, pensam que têm vida, mas eles morreram. 1 de Timóteo, capítulo 5,
1 Timóteo 5, 6. 1 Timóteo 5, no versículo 6. A decepção própria. É a morte espiritual. 1 5, 6. Mas o que vive em deleites, vivendo, está morta. Está vivendo fisicamente. Está vivendo, andando para cima, para baixo, mas é do mundo. Aquele que vive em deleites, o prazer, o deleite do vinho, de álcool, o prazer do mundanismo, o prazer dos casamentos, está festejando aí, está lá, está socializando, está lá, está completamente do mundo, a mente é do mundo, a atitude é do mundo, o que persegue é do mundo, o padrão é do mundo, os programas da sua vida é do mundo, tudo que faz, a sua aparência é do mundo. Então, vem para a igreja, mas tudo está aparentemente como as pessoas de fora. O evangelho ainda não lhe tomou, ainda não lhe transformou. O evangelho ainda não lhe transformou. Que aquela que vive em deleites, vivendo está morta. Se vive tudo para todo o prazer do mundo. Mas eu vim conhecer a Jesus Cristo, mas ainda continua lá, continua vivendo. Pode-se ver isso, o mundanismo está neles. Você não pode falar com eles. Sabe por que não pode falar com eles? É porque eles casaram uma pessoa grande naquela igreja. É a esposa do pastor. É a esposa de um bom pastor daquela igreja. É a esposa do supervisor daquela igreja. Então o mundismo está lá. E ninguém pode chegar perto dele e dizer. E se alguém está falando a palavra de Deus, dizer lá, mencionar algumas coisas de ir para... o pastor há de vir dizer, por que está a falar acerca disso? Você quer dizer que eu sou pregador desta igreja? Porque essas coisas, eu sou líder. Então tudo aquilo que você dizer, deixa-me pregar, prega a palavra sem medo, sem favor. A palavra diz, aquela que vive em deleites, vivendo, está morta. Dá-me um bom amém aí. Não precisamos de pedir para pregar a palavra de Deus. Se você vem para ouvir a palavra de Deus, se a palavra vem assim, se vem na sua direção, você tem que se arrepender, você tem que mudar, voltar ao Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. Eu sou a tal pessoa que você fala, eu não quero me enganar por mim mesmo, não quero ter a morte espiritual. E a vida virá a cada um hoje em nome de Jesus. Agora, o terceiro ponto que encontramos naquela igreja, as sérias deficiências. Apocalipse 3, no versículo 2. Ser vigilante e firma os restantes que estavam para morrer. Porque está dizendo aqui, há pessoas que ainda estão mortas, há aquelas pessoas há poucas pessoas que ainda não vão morrer, mas aquelas pessoas que acabam de morrer, que querem morrer, estão prontas para morrer, por causa daquela deficiência ali. Então ele diz aqui, que não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Não achei as tuas obras perfeitas perante Deus. 2 de Crônicas, capítulo 25. 2 de Crônicas, 25. Quando olharmos para isto, vamos ver aquilo que o Senhor está a dizer. Tudo que você fizer, Ele quer que você faça de uma forma perfeita, de uma maneira perfeita, amando com teu coração, toda a alma e toda a sua força. É isso que deves fazer. Isso não fazes nada com o coração perfeito e a sua vida não está de acordo com o caminho que o Senhor deseja e o que o Senhor demanda, o Senhor decretou na sua palavra. Então, você não vai ser perfeita. 2 Coríntios 25, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Veja só, Deus está esperando a pessoa que vai fazer a coisa, não fazendo superficialmente. Então, você tem que ter na perspectiva de olharmos as coisas perfeitas. Mas no seu coração não está perfeito. O seu coração não está inteiramente lá. A sua mente não está lá. Então, não é uma coisa superficial, não é uma coisa transparente. Há alguma coisa que não está bem, não está limpa, não está lavada, não está transformada pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor está dizendo, sim, eu te vejo. Senhor, eu vejo essa atividade, eu vejo essas ações, eu vejo o comportamento. Então, parece boa coisa, parece boa coisa. Então, outro vai dizer, quem vai me murmurar acerca disso? Mas diz que ele olha para o seu coração, mas está já fazendo algo não com o coração perfeito. Por isso está dizendo àquela igreja, essa é a deficiência, isso está faltando.
porque não está sendo feito com um coração perfeito. Está dizendo aqui, olha para isto agora, Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 4, a última parte, no versículo 4, e diz, mas tens algumas pessoas que não contaminaram. São poucas pessoas que estão lá, poucas pessoas que não estão contaminadas. A maioria podia ser, havia contaminação, havia uma contaminação completa da maioria. Isaías capítulo 1, no versículo 18. Isaías 1, no versículo 18. Diz, vinde agora. Então ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecadores sejam como escarlata, estão sujos, a contaminação, estão sujos, como são vermelhos. E sabe que o vermelho é uma coisa que mostra uma perigosa situação na sua vida. Porque a contaminação é como se uma mancha de carne, de sangue, está sujando a sua vida, E está andando contra que você vai encontrar a eternidade. Que aquela mancha vai te contaminar e como você vai perder a sua eternidade. O que está dizendo aqui, olha para a sua vida. Se você está se enganando a si mesmo, se você tem uma morte espiritual, e se você tem uma séria deficiência, então, se você tem, no versículo 18, vinde então e ergui-me, mesmo que os vossos corações sejam escarlate, eles serão tornados como branca neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se você no versículo 19, se quiseres ouvir e comereis o bem desta terra. Posso ouvir um amém? Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 25. Isaías 36, 25. Ele quer que nós possamos fazer alguma coisa. Não somente dizer que está tudo bem, a palavra diz isso. Há pessoas que têm nome de ser morto, mas vivo, mas estou morto. Mas eu tenho deficiência, mas não estou tudo bem. Tens aí um compromisso, uma contaminação, mas não há nada. Não há nada, está tudo bem. Tem que fazer alguma coisa e você vai fazer algo. A sua vida vai virar. Ele vai lavar a sua vida. Vai purificar a sua vida. Ele vai preparar a sua vida para o céu e para o arrebatamento em nome de Jesus. Ezequiel 36, versículo 25. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. E serás purificados de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Sabe, posso ouvir isso hoje? Ele pode fazer isso hoje. Esta salvação que vem aí no versículo 26, a santificação. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito, e tomarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Essa é a santificação. Nós precisamos isso para agradarmos ao Senhor, porque o coração de pedra não pode agradar a Deus. O contaminado coração não pode agradar a Deus. Um coração impuro não pode agradar a Deus. Então, o Senhor, sabemos que o Senhor vem, e Ele pode vir a qualquer momento a partir de já. Não sabemos quando teremos o último estudo bíblico para Cristo vier. Não sabemos quando teremos o estudo bíblico para que aquela pessoa possa deixar o mundo e morrer. Você não sabe qual é o último estudo bíblico que você há de ter, e depois daí a oportunidade de arrepender não estar mais lá. Assim que o Senhor está chamando a sua vida. Se Ele está dizendo hoje é viva hoje como se fosse a última segunda-feira. Então isso continua assim mesmo. Onde você vai ter a verdadeira santidade, a verdadeira puridade, a permanência mudança na sua vida. Como que você vai ter? O Senhor está te dizendo aqui, há decepção aí na sua vida, há engano, há contaminação na sua vida, há deficiência na sua vida, e aí há contaminação aí, e morte na sua vida. Então a mudança vai acontecer hoje. Versículo 25, a salvação, 26, 2, a santificação acontece no versículo 6, a batização no versículo 27. E porei dentro de vós o batismo no Espírito Santo, e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observarei. Vai acontecer contigo em nome de Jesus. Vamos para o ponto número 2 agora. A realização. Então, a congregação deve ser uma congregação de santos, de povo santo, a congregação de justos,
a congregação de povo transparente. Tem que ser transformado de pessoas que pensam as coisas de cima. Mas não era como assim. Então devia ser a congregação do povo profundo. Mas não é como tinha lá a contaminação. Tem lá tudo que envergonha. Tudo estava lá. E o Senhor está dizendo, você tem que haver uma realização. E diz no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 2. Ser vigilante e afirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te. Se você ouve a palavra do Senhor e se não lembra nada, não pode comparar nada hoje com a vida que você tinha antes, a obediência hoje. Não pode comparar com aquilo que você vivia antes. A conveniência que você tem, a eficiência que você tem agora. Então, se não pode haver comparação. Você esqueceu tudo aquilo que a Bíblia diz. Tudo que a palavra de Deus, ou a vida espiritual de você esqueceu tudo. Se você não está vigiando, você está vivendo uma vida comprometida. Você não se lembra, você não se muda. Se você não lembra, não pode se preparar para o arrebatamento. Você vai lembrar-se. Eu disse, você vai se lembrar. Sabe? Você vai saber quando você caiu, você vai saber o que te contaminou, as pequenas coisas que vieram na sua vida, que agora te fizeram a sua vida totalmente contaminada e agora o seu coração não está mais perfeito. Ele disse, lembra, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E o que está nos dizendo aqui? Está a dizer a primeira coisa. Olha para o versículo 2. Vigilantes. Temos que ser vigilantes. Devemos ser vigilantes. Está dizendo os ministros para serem vigilantes. Eles estão vigiando sobre o povo de Deus, o rebanho, a igreja de Deus. E devem ser vigilantes. E está dizendo aos membros também. E diz que sejam vigilantes. Está falando um para um. Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Está dizendo aqui, tenha cuidado de vós mesmos, para que o vosso coração não se sobrecarrega de idolatria. Há pessoas que se esquecem assim mesmo, seus corações ficam cheios, sobrecarregados, querem sempre ficar felizes e perdem perdem a santidade. Mas estão sempre alegres. Mas por causa disso, os seus corações sobrecarregaram da glutonaria e da embriaguez. Esqueceram dos cuidados. Eles olham somente para os cuidados da vida. Algumas pessoas são bêbados. Quando os bêbados estão bêbados, eles sabem, a chave da minha casa está ali, o meu passaporte está ali, tudo que eu tenho está ali. Não sabem o que estão a falar. Há pessoas que estão fazendo isso como cristãos. Eles não bebem vinho, mesmo que não bebem cerveja, é como se eles estivessem bêbados. Então, é por isso que o Senhor está a dizer, olhai por vós mesmos. Não acontece que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra, de toda a terra. Vigiai, pois. Então, o que está a dizer? Vigia os seus passos, a sua interação. Vigia a tua intimidade com as pessoas do mundo. Diz, vigiai, pois, em tua relação que você tem com aqueles que não temem. É para as pessoas que não pensam acerca do céu. Não vigia por si mesmo. Você nasceu de novo. Você não pode ter mais associações, mais interação daquele, porque vão te levar para o inferno. Eu oro que você não perecerá. Ele diz aqui, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu oro que você vai ter esse espírito de vigilância na sua vida, em nome de Jesus. É o que o Senhor está nos dizendo aqui. É o Senhor que requer, é o que o Senhor quer nas nossas vidas, e diz que temos que ser vigilantes. Voltamos para o Apocalipse 3,
no versículo 2. Ele diz, seja cuidadoso. E afirma que eles estão prontos para morrer. Seja vigilante. Há pessoas que vão morrer. Diz, fortaleça, confirma-os. Se você é um pregador, você tem que fortalecer os membros da igreja, para que eles possam ter uma forte espinha dorsal, forte determinação, forte dedicação da vontade do Senhor na obra do Senhor. Você não está pregando para entreter as pessoas, não está pregando para tornar as pessoas felizes, não está pregando só para tornar as pessoas para te apreciar, para verem com você como sendo uma pessoa especial, mas você vai lhes tornar fortes em convicção, no cometimento, fortes na consagração, fortes na dedicação do Senhor. Esse é um verdadeiro ministro. Diz que confirma os restantes que estão para morrer. Sabe, há pessoas que não estão fortes na vida de Cristo, não está rica neles. Ele diz que você prega como ministro. Então, Atos dos Apóstolos, estamos no ponto número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, no versículo 23. Estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província de Galileia e de Frígia, confirmando a todos os discípulos. Veja só, ele andava de um lado para o outro, passava do outro lado. Ele ia para aquele estado, ele ia para aquela nação, se ele era um supervisor nacional, ele andava em toda a nação. E ele sucessivamente passando pelas províncias de Galácia e Frígia, confirmando a todos os discípulos. É isso que nos manda para podermos fazer. Querem interagir com as pessoas. Se é uma líder das mulheres, tem que interagir com as mulheres. Não é para se confundir com aquilo que elas dizem, aquilo não é profundo, aquilo não... Você vai lhes fortalecer no seu comportamento, vai lhes fortalecer na sua conversão, vai lhes fortalecer na sua conversão, vai lhes fortalecer no caminho da santidade. E você está vendo um irmão ali, um pastor ali, você vai à igreja, não pode ser somente só para entreter as pessoas, você tem que liderar as pessoas, você tem que fortalecê-los, para que quando eles saírem para a igreja, para a universidade e os colégios, que eles possam permanecer na palavra de Deus, dizer que isto é nisto que eu creio. E os ventos do mundo não irão lhes puxar de um lado para o outro em nome de Jesus. E alguém diga um grande amém aí. E eu volto para Apocalipse capítulo 2, 3, na última parte do versículo 2. Ele diz aqui, não achei as tuas obras perfeitas diante do Senhor. O que está nos dizendo aí? Tem que aperfeiçoar as tuas obras. Tem que aperfeiçoar as tuas obras. Prega para que as pessoas sejam perfeitas. Ora para que as pessoas possam ser perfeitas. Aconselha para que as pessoas possam ser perfeitas. Guia-os para que as pessoas possam ser perfeitas. Em tudo que fizer no ministério, não faça isso somente para que o ministro estou a fazer isto e aquilo. Não, é para aperfeiçoar os santos. Estão cuidando dos homens, das mulheres, das esposas, dos maridos, dos pais, dos filhos, dos irmãos. Então, estou olhando pelas crianças. Então, você te diga, eu tenho um propósito, tenho um desejo no ministério. Se você não está ali para aperfeiçoar os santos e aperfeiçoar a obra, porque você que deve fazer é para aperfeiçoar. Colossenses capítulo 1, 28. Colossenses 1, 28. Ele quer a sua igreja perfeita. Se você é um ministro, então você é um instrumento para a aperfeiçoação dos outros. Quando você pregar, então edificando a cada um com todo conhecimento e sabedoria, para que possa apresentar a todo homem perfeito diante de Cristo. Se tens tal coisa, tens desejo, você tem esse espírito, tem essa plenitude no seu coração, no seu ministério. Se tudo que você fizer é para... Tudo que eu tenho como ministério é para edificar e trazer os santos. Estamos a aconselhar a cada um. Pregamos a cada um para apresentar a cada um perfeito no Senhor. E ele vem aqui, Apocalipse capítulo 3, 3. Lembra-te de onde tu tens caído. Lembra, pois, de onde tens caído. E você tem que recordar. Se estão convertido em 1980, pensa como você se dedicou naquele tempo, em 85, como o seu ministério era naquele momento. Será que aqueles que se converteram em 96,
Lembra como você pregava, como você era forte no Senhor. As pessoas que encontramos, as pessoas que ministraram a ti, as pessoas que faziam a obra de acordo antes de você chegar. Você vai saber que eles tinham, era uma coisa forte, defendendo a fé, estavam contendendo com aquela fé, como uma vez dada aos santos. Ele disse, lembra, eu oro que você vai se lembrar. Ele disse, vai se lembrar. Porque há pessoas que não se lembram de nada. Eles são cortados das suas raízes. Eles foram cortados das experiências passadas. Eles não entendem quando eu veio, fala acerca da salvação, da nova geração, da restauração, a reestruturação. Lembra essas coisas todas. Se fez alguma coisa errada, antes de você chegar, o que você ouviu é que você tem que trazer a oferta no Senhor. Se você fez alguma coisa que você roubou, alguma coisa você enganou alguém, tudo que você fez, lembra-se isso, está no seu coração. Então vai dizer que não, eu tenho que voltar para aquela pessoa ir pedir. Se é um dinheiro, eu vou devolver o dinheiro. Diz, lembra-se onde, como você recebeu. As pessoas agora vivem descuidadas. Eu oro que as coisas vão mudar em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos 20, no versículo 26. Atos dos Apóstolos 20, 26. Portanto, no dia de hoje, vos proponho que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele está dizendo que eu quero te trazer aqui para a lembrança quando eu vim. Eu quero trazer a lembrança quando você primeira vez ouviu um contato comigo. E declarei a voz ao todo o conselho de Deus. E o Senhor Jesus disse às pessoas em Sardes, estava dizendo aos pastores lá, que lembra-se como você recebeu, para que você possa continuar no mesmo fogo em nome de Jesus. A mesma fervorosidade, você vai tirar toda a fraqueza, vai sair, vai voltar para a realidade em nome de Jesus. Está dizendo aqui, lembra-se, e pegue-te, porque o diabo quer tirar tudo aquilo que você tem. O diabo quer tirar tudo aquilo que você tem como pastor, ele quer tirar como ministro. O diabo quer roubar de ti. Ele quer usar pessoas para dizer, mas aquela pessoa acha que é daquela maneira. Ele está indo aquilo. Ele pensa que vai fazer o que com aquilo que está fazendo. Mas toma cuidado com aquilo que você tem e ninguém vai tirar isso. Pega isso forte. E o descuidado virá. E quando você está se tornando amigo de outras pessoas andam levando as pessoas para poder tirar as coisas importantes e eternas em sua vida. Há pessoas que não têm cuidado até o ponto de perder as coisas. É porque eu gosto dele, eu gosto dele, gosto dela. Esquecem aquilo que eles têm. Ele diz, pega forte no que você tem, e você vai pegar forte. Guarda-o. Ele diz que eu vou guardar. Ninguém vai tirar o evangelho profundo de mim em nome de Jesus. Diga isso por si mesmo. Diga por si mesmo, ninguém vai tirar esse evangelho de mim. Ninguém vai tirar esse verdadeiro evangelho, esse transformador em mim. E você vai guardar isso em nome de Jesus. 2 de Timóteo capítulo 1. 2 de Timóteo capítulo 1, 3. Guarda. Não pegas alguma coisa com fraqueza das mãos. Não. Pega com força. Porque isso é para o céu. Isso é para te levar. É uma coisa forte. Guarda isso no seu coração. Isso é muito necessário. Para você ver o Senhor. Isso é importante. Então, para você escapar ao inferno, pega isso forte. Guarda o que você tem. O que você ouviu de mim. Pela fé, amor, que está em Cristo Jesus. Essas boas coisas que foram dadas sobre ti. Guarda com o Espírito Santo que habita em vós. Você vai guardar em nome de Jesus. Voltamos de novo para o Apocalipse 3. Versículo 3. Apocalipse 3, 3. Está nos dizendo aqui. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E diz que tem que se arrepender. E diz que tem que se arrepender. Encontrou a deficiência na sua vida, arrependa-se. Encontrou mundanismo na sua vida, muda. Havia ali morte em ti. Você viu aí contaminação, arrependa-se. E diz, vira-se, e pensa, e volta para nós. Quando alguém diz, vamos orar, é uma coisa que você vai orando todo ano. Você ora, Senhor, você está andando a repetir as mesmas coisas.
de tudo aquilo que você ouviu, não reflete aquilo que você ouviu, não reflete aquilo que você sabe, mas se você já sabe das suas deficiências, e você vai mudar, porque você vai ter a certeza, porque se não há mudança na sua vida, mas ele está dizendo, você vai lembrar e depois vai virar e vai ter total arrependimento em nome de Jesus. Está falando aos membros aqui, arrependam-se. Está falando aos líderes também, aos ministros. Está escrevendo aqui para o líder da igreja, diz que isto é que eu tenho sobre vós. Está escrevendo aos líderes, muitos líderes e mulheres, líderes das mulheres, das crianças, dos jovens. Está escrevendo para todos, de toda a secção. E aqui, o que você recebeu, como você está fazendo a obra agora? Como você está pegando agora a convicção? E diz aqui, vira-se, arrependa-te. E o arrependimento começa a partir dos líderes. Quando os líderes podem ser efetivos, olha para Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3, no versículo 6. Você vai ver aqui como o arrependimento ocorreu a partir dos líderes. Jonas 3, 6. A palavra veio ao rei de Naniva. E ele levantou-se, ele tirou as suas roupas reais e colocou as roupas de saco. É aí onde começou. Então, se hoje também ouvimos a palavra de Deus, então estão aí coristas e todos aqueles líderes. Então, esse é o nosso dever. Não pode ser um dever. É uma responsabilidade que nós devemos ter todos. Que em toda a secção, que quando isso acontecer, para que possa haver transformação, que quando você briga por aquela coisa, imensa separação na decisão das pessoas, você tem que dizer, esta é a palavra de Deus. Eles vão começar a ver a reação, porque isso vai ser uma coisa em vez de eles se arrependerem todos os dias, eles vão ouvir a palavra de Deus, que ao mundanismo deve sair, todo mal tem que sair da igreja. Então, em vez de se arrepender, tem que agir na vontade do Senhor. Há pastores que são fracos e tornam-se alguns que só ficam de trás, já não podem falar mais acerca da mudança. Eles têm medo de falar uma coisa que menciona as mulheres. Então, a reação tem que continuar. Essa igreja não vai ser só de reação. É uma igreja que se arrepende, a igreja que vira-se ao Senhor, a igreja que diz que esta é a palavra do Senhor. Então, se a palavra vem a ti, então vem para a igreja, porque Cristo é que está dizendo arrependa, e você vai se arrepender em nome de Jesus. Ele diz, lembra como você recebeu um tempo passado, 20 anos atrás, 10 anos atrás. Então, como você pregava, se você colocar na sua, será que você não vai agir do mesmo? Você vai ver, desculpa-me, tenho um coração para arrepender, eu quero ir para o céu, e eu sei que você vai fazer hoje. Eu disse a mesma coisa, você vai dar hoje. Porque um pregador não pode pregar mais, o ensinador não pode ensinar mais, porque o supervisor já não pode supervisionar mais, o superintendente já não pode superintender muito mais. Por quê? Porque já não pode se mencionar as mulheres, as crianças ou aquilo, tudo isso vai parar em nome de Jesus. Ele diz, lembra como pois recebeste e arrependa-te e vira-te para o Senhor. Iremos voltar ao Senhor em nome de Jesus. E diz aqui no versículo 7, e ao anjo da igreja, e fez uma proclamação, é Jonas 3, no versículo 7 agora, uma proclamação que se divulgou em Nínive, portanto, mandato do rei dos grandes, diz, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem alguma coisa, nem lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E a graça do Senhor haverá arrependimento hoje. Você vai se arrepender hoje. Se tem alguma coisa que não está bem, você tem que se arrepender. Se você quer ir para o céu, tem que se arrepender. Se você não aplicou a palavra do Senhor, e você, Senhor, obrigado, Senhor, porque me chamaste hoje para poder falar a palavra do Senhor. E eu mudo, eu viro-me do mal. Eu deixo todas as coisas erradas nas minhas mãos. E quando esse arrependimento chegar, o Senhor vai te perdoar. Há de haver uma nova geração. Dá-me um bom amém. E haverá restauração, dá-me um bom amém. E teremos aí uma igreja de santos e de santificados, uma igreja de pessoas que vão ser arrebatadas, o povo que vai para o céu.
E se há decisão a fazer, você roubou a igreja, você há uma restituição a fazer, roubou dinheiro na sua empresa, e você quer devolver, e você diz, eu não quero continuar com isso, eu tenho que mudar, eu tenho que transformar, eu tenho que fazer esta restituição, e vou voltar para a fundação que o Senhor nos dá em nome de Jesus. E Ele toma-nos aqui, temos que ter cuidado com este aviso. Apocalipse 3, a última parte do versículo 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda o que arrependes. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Está falando acerca do cuidado que nós devemos ter. Temos que ter cuidado com o aviso que nós recebemos. E diz-nos também no livro de Mateus 28, Mateus 24, sim, Mateus 24, no versículo, Mateus 24, 42. Ele está dizendo aqui, Mateus 24, 42, na vida que nós devemos ter, a vida de vigilância que devemos ter. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Está nos dizendo aqui no versículo 40. Então, no versículo 44. Por isso estáis vós apercebido, também vós, do que a que hora não sabeis. O terceiro ponto agora. Eu oro que você vai vencer. Alguém aí, eu disse que você vai vencer. Se você tem um cuidado com a palavra do Senhor, você é obediente à palavra do Senhor, você vai virar, vai se arrepender. Porque a palavra de Deus está te chamando para arrependimento. Então, por isso nós iremos vencer. Diz aqui no capítulo 3, 4. Apocalipse 3, 4. Está dizendo aqui. Existem algumas pessoas aí que não contaminaram as suas mãos. Também tem algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos. Comigo andarão de brancos, como são dignas. O que vencer, vestirá de vestidos brancos, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome, porque eles venceram a apostasia, eles venceram a sua carne, venceram toda a rebelião nos seus corações. Ele diz, o que vencer será vestido de vestidos brancos, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos para ouvir aí? Você tem ouvidos para ouvir aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz que existem alguns nomes, mesmo em Sardes, que não contaminaram os seus vestidos. Não contaminaram os seus vestidos. Como é que eles fizeram isso? Como é que eles conseguiram manter? Está a falar acerca da justiça. Está a falar acerca da santidade. É o vestido da justiça. Não permitiram o mundo lhes perturbar. Não permitiram o mundo lhes contaminar. Ele disse que Salmos 119, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam no leito do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Veja o versículo 9 agora. Porque purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa é a vida cristã, essa é a vida dos crentes. Esta é das pessoas que são conscientes em servir ao Senhor. Aqueles são cuidadosos, eles não pecam. Este é um cuidado para não cair no pecado. Não somente aquilo que chamamos pecados nós, mas aquilo que Deus chama de pecado. Porque Ele conhece o coração, o espírito, conhece dentro de ti. Então, tem que ter a certeza que tudo que você faz no público, no privado, tudo não é pecado contra o Senhor. E eles são, para que tornem-se uma pessoa incontaminada de nenhuma forma. Na santidade e na responsabilidade, no 1 Tessalonicenses, capítulo 3.
1 Tessalonicenses 3, 13. Pelo que também damos e 1 Tessalonicenses 3, no versículo 13, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus. Dê um bom amém aí. E Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Está falando aqui acerca dos vencedores. Aqueles que venceram o mundo, aqueles que venceram a carne, aqueles que venceram todos os maus hábitos, aqueles que venceram toda a negatividade, a reação má na palavra de Deus, aqueles que fazem de acordo com a cabeça da igreja, que eles estão alinhados na palavra de Deus. Não importa como eles vêm, mas você vai dizer: Senhor, não sei como outras pessoas, eu vou me curvar perante a sua palavra, porque a sua palavra é perfeita, vou fazer aquilo que o Senhor quer. Então, aqueles que venceram, 1 de João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, 13. 1 de João 2, 13. Pais, escrevi, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebo, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque venceste, porque este é o pecado. O maligno é o pecado, é o tentador. Porque ele quer... Você venceu o tentador. Então são essas pessoas que pertencem ao Senhor, aqueles que venceram. Dou graças a Deus que eu serei um vencedor. E eu escrevo para ti, filhos. Escrevo-vos porque, mancebos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Estão vencedores aí? Então, quando você chega no serviço, você como um vencedor, para você mostrar como esposo, como marido, na sua família, na comunidade, você demonstra como um vencedor. Quando o povo do mundo vier e não está de acordo com a vontade do Senhor, e você diz: não, eu não vou fazer isso. Essa tentação vem a ti, e você vai dizer: não, eu não venho para isto, porque eu sou vencedor. Esse é um vencedor. Que aqueles foram transformados, transformação de vida, de coração, do espírito, da disposição. Eles foram transformados no seu comportamento, na sua ação. Eles não fazem nada aquilo que não, sem dizer: Senhor, porque eu quero ser um verdadeiro discípulo. Tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é justo, quero demonstrar que eu sigo paz com todos os homens e a santidade com todos, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqueles são vencedores. Vão permanecer a santidade. Vão dizer que eu não vou sujar minha santidade. As coisas do mundo, a bebedice tentar vir, o descuidado também virá, a falta de bom comportamento vão tentar vir. As ideias do mundo, como as pessoas agem, como eles se rebelam no mundo, como eles retaliam no mundo. Tudo aquilo que vai tentar vir, e vai dizer que eu não, porque eu sou vencedor. Há pessoas que deixam Deus de lado, dizem: isto eu não vou fazer. Como agiram dessa maneira, eu vou colocar Deus ao lado. Então, isso não é vencedor. Se você é um vencedor, eles vencem o diabo, ao mundo, ao diabo e ao mundo e todas as coisas. Então, esses nomes não serão tirados do livro da vida. Apocalipse 3, versículo 5. E o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos, dos seus anjos. O que isto quer dizer? Aqueles que não pecam contra o Senhor, que roubam, aqueles que roubam dinheiro da igreja, aqueles que estão fazendo a idolatria e a fornicação, e tem esse tipo todo de maldade na sua vida. Mesmo que as pessoas não conheçam, saiba que o seu nome não estará mais escrito no livro da vida. É Êxodos 32. Êxodos 32, a partir do versículo 32. O apostatado tem o seu nome fora do livro da vida. Êxodos 32, a partir do 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. No versículo 33 diz: Então o Senhor disse a Moisés:
aquele que pecar contra mim, pode ser um erro, pode ser qualquer que seja, pode ser um oficial, pode ser um apóstolo, pode ser qualquer um que está num lugar alto na igreja. Todo aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Então, se o seu nome não está no livro da vida, no último, onde que você vai estar, passar a sua eternidade? Eu oro que o seu nome possa estar na eternidade. Lucas 10, no versículo 17. Lucas 10, 17. Diz assim no versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo seu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse ele: via Satanás cair como raio sobre vós, e eis que dou poder para pisar serpentes e escorpiões de toda forma de inimigo. Não vos estará dando com fim. Versículo 20. Todos os espíritos estão subjugados sobre vós. Regozijais, porque os vossos nomes estão escritos no céu. É por isso que você é cuidadoso. Alegrai-vos, no versículo 20. É por isso que você, a sua vida foi escrita, o seu nome está escrito no livro da vida. O Senhor está dizendo: qualquer um que pecar contra mim, eu vou apagar o seu nome no livro do meu que eu já escrevi. E no último dia, quando todos aparecerem perante o Senhor, na Apocalipse 20, 11. Apocalipse 20, 11. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, ele cuja presença fugiu, e a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, diante do Senhor do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se os livros. E da vida, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Foi julgado cada um de acordo com as suas obras. Tudo que você faz no segredo está escrito. Tudo que você faz que não é a perfeita vontade de Deus está tudo escrito. Tudo aquilo que você faz que é pecaminoso, que as pessoas não sabem, está escrito. Os mortos foram julgados de acordo com as suas palavras. E diz aqui: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, pensa sobre isso. Deus não respeita as pessoas. Aquele que não for achado, aquele que está vivendo no pecado, que não quer se arrepender, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu oro que você não será sua porção de ser lançado, mas sim, você vai ser um arrependido, vai haver uma total transformação, você vai receber a palavra de Deus, que você costuma receber a palavra de Deus. Aquele que vencer, ele vai vestir, e não apagar o seu nome, mas eu vou confessar os seus nomes perante o meu Deus e perante os seus anjos. Que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu oro que o que aprendemos hoje vai mudar a nossa vida para o melhor, em nome de Jesus. Levantamos agora, comecemos a falar ao Senhor. Verifica a sua vida. Não importa tudo aquilo que você recebeu. Quando você recebeu, quando você se cometeu ao Senhor, antes de você tornar um obreiro, um líder, antes de tornar uma mulher grande, um homem grande, antes de você tornar um membro de... Como você recebeu a palavra do Senhor? Como você se tornou parte do Senhor? Como você fazia? Como você se arrependeu? Diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, quero servir ao Senhor. Se é um pecador, você vai se arrepender. Se você é um apostatado, vai se arrepender. Se você é um tipo de uma pessoa que adultera a palavra do Senhor, muda a palavra do Senhor, e você tornando tudo nas coisas de Deus, e estava sujo, porque você não pode dizer bem as coisas. Você diz: essa não é a vontade do Senhor. Você está tornando o ministério fraco, você está enfraquecendo também a igreja, porque você está aí, porque você vive no pecado, você vai se arrepender. Você tem que intimidar a palavra de Deus. Então tudo que você sabe que não pode falar, você não diz às pessoas, porque diz que eu não quero intimidar as pessoas. Você diga: Senhor, eu entrego a minha vida para ti. Quero ir para o céu.
Eu vou falar esta pode ser a última mensagem na minha vida. A palavra do Senhor diz que invocar Ele enquanto Ele está próximo. Procurar o Senhor enquanto o Senhor se pode achar. Que o iníquo deixe o seu caminho e volte para a santidade. Porque o Senhor, se você não está santificado, o Senhor vai te santificar. Se você não está cheio do poder e santificação do Espírito Santo, você vai receber. Se você vai ser testemunho em Jerusalém, Samaria, até Judeia, até as partes do mundo. Consagra-se ao Senhor, diga: eis-me aqui o Senhor, vou te servir da maneira como o Senhor quer e vou fazer a sua perfeita vontade diante do Senhor. Aperfeiçoe o seu caminho diante do Senhor.